Graça e paz da parte de Deus a todos. A Bíblia nos diz no Salmo de número 40, verso 17, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Nos dias do Antigo Testamento, quando Israel já estava na terra prometida, a fome já era uma realidade em todo o território de Israel. Uma pequena parte do povo, vivia com um pouco mais do que o básico para a sua subsistência. Porém, uma grande parte do povo vivia abaixo da linha da pobreza. Porém, o Senhor sempre cuidou do seu povo. A lei era exatamente um reflexo do cuidado de Deus para com o seu povo Israel. Na lei de Deus estava expressa a justiça de Deus, a justiça remunerativa e a justiça retributiva. A justiça remunerativa dizia de que quando uma pessoa ela socorria o pobre, o órfão, a viúva, o necessitado, estas pessoas tinham o louvor do Senhor. Porém, aquelas pessoas que oprimiam o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro, o necessitado, essas pessoas incorriam na justiça retributiva de Deus e estavam sujeitas ao castigo imediato. Mas Deus sempre cuidou do seu povo. Quando Deus deu a lei para Israel, ele estabeleceu várias formas de se eliminar a fome, a miséria do meio do povo. Inclusive, a Bíblia nos diz, no livro de Deuteronômio, no capítulo 15, verso 7 e 8, a Bíblia nos diz da seguinte forma, quando entre ti houver algum pobre dos teus irmãos, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão. Antes de todo abrirás o teu coração e livremente lhe emprestará tudo quanto lhe falta, tanto quanto basta para a sua necessidade. E foi exatamente por causa do cuidado de Deus para com os pobres que Deus estabeleceu este texto e outros textos mais. Por causa do cuidado de Deus para com os pobres. A Bíblia nos diz em Êxodo, capítulo 22, verso 25, e Levíticos 25, verso 35, que Deus, ele proibia a cobrança de juro no empréstimo aos pobres. Por causa do cuidado de Deus para com os pobres, a Bíblia nos diz em Deuteronômio, capítulo 24, verso 14 e 15, que quando se contratava alguém para trabalhar, este deveria pagá-lo no final da tarde, para que o trabalhador pudesse comprar alimento para o sustento da sua família. Por causa do cuidado de Deus para com os pobres, a Bíblia nos diz em Deuteronômio, capítulo 23, verso 24, que era permitido entrar na vinha do próximo e se alimentar. Por causa do cuidado de Deus para com os pobres, a Bíblia nos diz em Deuteronômio, capítulo 23, verso 25, que era permitido entrar na vinha do próximo e colher, mas não poderia usar o instrumento de corte. E por causa do cuidado de Deus para com os pobres, a Bíblia nos diz em Deuteronômio, no capítulo 14, verso 28 e 29, que quando a cada 3 anos, todos os dízimos colhidos naquele terceiro ano deveria ser separado e distribuído para os pobres. A Bíblia nos diz que por causa do cuidado de Deus para com os pobres, Levíticos capítulo 19, verso 9 e 10, diz que quando na época da colheita, o grão que caía no chão, o canto da colheita, não deveria ser recolhido, mas deveriam ser deixados para os pobres. E isso não era uma esmola que se dava aos pobres, era algo instituído por Deus na sua própria lei para dar ao pobre o direito de se alimentar com dignidade. Por causa do cuidado de Deus para com os pobres, a Bíblia nos diz em Deuteronômio, no capítulo 15, verso 1 ao 6, que a cada 7 anos todas as dívidas deveriam ser canceladas. Levíticos, capítulo 25, verso 8 ao 22, diz que a cada 50 anos, no ano do jubileu, todas as propriedades deveriam ser devolvidas aos donos de origem. Todos esses textos eram artigos na lei de Deus que estabelecia o cuidado de Deus para
com os pobres. Em nossos dias não é diferente. Quando a Constituição de 88 foi escrita pelos 559 deputados, estabelecendo eles, por orientação de Deus, eu creio, no artigo 3, que estabelece objetivos fundamentais da República Federativa no Brasil, e estabelece no inciso 3º a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais, é Deus dizendo: eu continuo preocupado com os pobres e necessitados. Nos dias em que estamos vivendo, no meio de tantas desigualdades sociais, onde os ricos e poderosos pisam e exploram aqueles que nada têm, numa cultura como essa em que nós vivemos, em que as pessoas valem aquilo que têm, e se você não tem nada, então você não vale nada. Mas saiba de uma coisa: o Deus que tudo pode, o Jeová Jirê, o Deus que provê, Ele continua cuidando de você, aleluia. Deus continua cuidando daqueles que se sentem pobres e necessitados. Quem sabe esta não é a sua condição neste dia. Quem sabe você acha que Deus está distante, que Deus está ausente, indiferente, e você se acha em uma situação de total dependência e parece que ninguém te socorre. Saiba de uma coisa: existe um Deus que cuida de você, aleluia. Quando Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 26, olhai para as aves dos céus, sabe o que Jesus estava dizendo? Olha para as aves, aprendam com elas, vejam como Deus cuida delas, aleluia. E se Ele cuida das aves, se Ele veste as aves, se Ele prepara morada para as aves, muito mais para você que o serve e é fiel à sua palavra, aleluia. O reino animal, ele tem muito a nos ensinar. As abelhas, por exemplo, nos ensinam a sermos organizados. As formigas, elas nos ensinam a sermos trabalhadores, a sermos precavidos, previdentes. As ovelhas nos ensinam a sermos dependentes do pastor, a sermos obedientes ao pastor. A pomba nos ensina a ser mansos e humildes. A serpente, a cobra, ela nos ensina a sermos prudentes. Você não vê cobra em qualquer lugar, você não vê cobra por aí para ser pisada. Ela tem a prudência de se esconder e só agir na hora certa, não é? Até com o pato nós podemos aprender, mas aprender de forma que ele age de forma negativa. Até com o pato nos ensina. Dizem que em certa ocasião estava reunido na beira de um lago o pato, o passarinho, o lebre e o peixe. E um deles disseram: se o caçador chegar, o que é que nós vamos fazer? O pássaro disse: olha, do jeito que eu vou rápido, ele não vai ver nem a cor da minha pena. O lebre disse: do jeito que eu corro, ele não vai ver nem a cor do meu pelo. O peixe disse: do jeito que eu nado, ele nem vai ver que tipo de peixe eu sou. E o pato, olhando para os três, deu risada. E eles perguntaram: por que você está dando risada? E o pato disse: porque eu sei fazer o que os três que vocês fazem. As três coisas que vocês fazem, eu faço. Eu nado, eu corro e eu voo. E foi quando de repente o caçador chegou. O pássaro voou, o lebre correu e o peixe mergulhou, e o pato saiu correndo todo desconcertado, como um obeso de 200 quilos tentando alcançar voo para cair no lago. E ele então pagou o pato literalmente. Por quê? Porque o pato, ele sabia fazer as três coisas, mas ele não fazia nenhuma com perfeição. Por quê? Porque o pato é o exemplo daquelas pessoas que acreditam na sua própria capacidade e não se coloca na dependência do Deus que cuida de nós, aleluia. Quem sabe você sabe fazer um monte de coisa, mas você não usa aquilo que Deus te deu de especial. Deus tem um cuidado especial conosco. Deus, ele cuida de você, ele cuida do seu presente, ele cuida do seu futuro, ele cuida da sua família, ele cuida de você. Que esta palavra possa calar no âmago do teu ser e convulsionar a tua existência. Sabe por quê? Porque não é de coisas que você precisa de uma palavra que cale no âmago do teu ser e faça você entender que Deus cuida de você. Deus abençoe.